Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. E aí eu quero corrigir algumas coisinhas do vídeo que eu lancei no Fla Nação VP, tá? Hoje os vídeos estão saindo todos atrasados, eu tive um probleminha com a minha filha, tive que levá-la ao médico, aí acabou que as coisas ficaram atrasadas. Mas é só um quadro de virose, tá tudo bem, ela tá em casa, tranquila com a gente já, mas acabou atrasando os vídeos, eu peço desculpa para vocês que estão acostumados com os nossos vídeos nos horários certinhos, tá? E talvez por conta disso, eu tenha dado uma provável escalação lá sem reparar num detalhe. E tem uma pecinha que eu errei na provável escalação que eu trouxe lá no Fla Nação VP que eu quero corrigir aqui agora. Já conversei com algumas fontes no Flamengo para poder até corrigir essa informação e trazer uma informação nova para vocês, tá? Também quero falar sobre o problema do Rodinei. O Rodinei estava praticamente com o contrato renovado no Flamengo, mas aconteceram algumas coisas e tivemos uma reviravolta nisso daí. O advogado de Jorge Jesus também falou a respeito do Mister, o defendendo, obviamente. Se o advogado não defende a gente, quem vai defender, né? Pois é, mas eu queria repassar isso com vocês e, é claro, dar as últimas informações e falar com vocês sobre a provável escalação do Flamengo agora de maneira mais assertiva, para vocês terem uma ideia do Mengão queridão, valeu? Antes, deixa eu só mandar aquele recadinho da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Espia só. Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu estava lendo os comentários do vídeo do Fla Nação VP e eu estava percebendo algumas pessoas falando o seguinte: pô, quando o jogo é igual é hoje é que eu tenho medo. Por quê, gente? Porque hoje às 19h30 o Flamengo vai enfrentar a equipe do Altos do Piauí em Volta Redonda, nesse estádio aqui, ó, o Estádio da Cidadania. E, teoricamente, o Flamengo tem que passar o carro em cima do Altos do Piauí, né? Tem muita gente com receio. Dá para ver pelos comentários nos vídeos do nosso canal. O receio é o seguinte: tem tudo para ser uma noite de festas, tem tudo para ser uma noite legal, com muitos gols, com o Flamengo festejando a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Mas é nesses momentos que o Flamengo costuma dar umas rateadas, né? Então tem muita gente que está aliando os rateios que o Flamengo costuma dar, a falta do Maracanã e a insegurança e a pressão que hoje vivem o Paulo Souza, para que possa acontecer uma eventual coisa ruim nesse jogo. O Atlético Paranaense, por exemplo, quando a gente os enfrentou, não tinha vencido ninguém. Estava com um saldo de gols de -5 e 0 de pontuação. Os caras foram lá e ganharam da gente. O Altos do Piauí vinha de 3 jogos sem vencer. Deu um calor danado no Flamengo, uma pressão danada no Flamengo e obrigou o Flamengo a vencer de virada. Então tem muita gente receosa para esse jogo. Eu, particularmente, eu sei que muitas pessoas têm uma imagem minha de arrogante, de clubista, porque eu sempre tô de boa com o Mengão queridão quando o Flamengo vai jogar. Mas mesmo fazendo uma análise tática bem profunda mesmo, a qualidade técnica da equipe do time do Altos é muito inferior à qualidade técnica da equipe do Flamengo. Se o Flamengo hoje não vencer a equipe do Altos, é para parar tudo. É para parar tudo, refazer tudo, repensar tudo, porque não pode o Flamengo hoje ficar de fora de uma competição tão importante como é a Copa do Brasil, que paga uma premiação tão boa e que para nós torcedores, que vale mesmo o título, a gente não conquista essa Copa desde 2013, a gente não pode sair para o Altos do Piauí. Não tem condição disso acontecer. Não, acho que na minha cabeça não entra isso. Eu acho que vai ser um jogo que vai começar difícil, mas que vai ser tranquilo, vai começar a ficar tranquilo no transcorrer do jogo e o Flamengo tem condições. Tá, eu queria que fizesse 7, 8, mas se não tiver condições de fazer isso tudo, de fazer pelo menos uns 3, 4, 5 gols no Altos do Piauí para a gente garantir essa classificação e um pouquinho de paz
para o técnico Paulo Souza trabalhar. Quase que eu chamei de Paulo Jesus. Estou lembrando do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus a gente fala daqui a pouquinho. Bom, o Paulo Souza tem os principais jogadores para esse jogo de hoje. E eu trouxe para vocês no outro vídeo, no vídeo que a gente fez lá no Fla Nação VP, essa escalação aqui. Hugo Souza, porque Diego Alves e Souza e Santos estão lesionados, então Hugo Souza, o Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Pablo, Mateuzinho, William Arão, João Gomes e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Só que o seguinte, como eu me passei na informação, eu não vi, mesmo falando os relacionados para vocês, eu não percebi que o Davi Luiz não estava. O Davi Luiz não foi convocado para esse jogo de hoje. Então, o trio que o Flamengo tanto quer estrear não deve atuar hoje. Então, hoje a gente não tem o nosso Davi Luiz no jogo. Fui perguntar a fontes dentro do Flamengo por que o Davi Luiz não tinha sido relacionado, porque, afinal de contas, eles não falaram nada sobre lesão, ele estava treinando normalmente, e a resposta que eu obtive foi: o Davi Luiz simplesmente foi poupado. Eles não quiseram levar o Davi Luiz para esse jogo, poupou, ele ficou no Rio de Janeiro fazendo as atividades que ele tem que fazer, porque o Flamengo começa uma maratona de jogos agora, que é muito importante, e não precisaria, teoricamente, do Davi Luiz essencialmente para esse jogo. Então a configuração da zaga vai mudar um pouquinho, ao invés da gente ter aquele trio de ferro, aquele trio dos sonhos na zaga rubro-negra, a gente vai ter o Pablo, o Rodrigo Caio e muito provavelmente o Léo Pereira. Então o Flamengo deve jogar hoje com a seguinte zaga: Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira e com o resto do time: Mateuzinho, Arão, Gomes e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta, tá? Peço desculpa para vocês que eu não percebi na lista de relacionados, mas quem é pai, quem é mãe sabe, né? Quando um filho passa mal, às vezes a gente se passa, tá tudo bem com ela, é só uma virose e tal, mas como a coisa toda aconteceu na madrugada, a gente ficou um pouquinho assustado e eu ainda tô tentando voltar no ritmo normal, acabei me passando com a situação do Davi Luiz, por isso eu errei na escalação, mas fui perguntar e tô trazendo aqui para vocês agora aquela que deve ser a provável escalação. Com esse time aí, se o Flamengo não ganhar de pelo menos 3-0, sendo bastante humilde agora, se não ganhar de pelo menos 3-0 da equipe do Altos, vai ganhar de quem? Lembrando que no final de semana a gente já tem compromisso contra o Ceará, aí na terça-feira a gente joga contra a Universidade Católica, depois a gente tem outro jogo de Brasileirão e aí o jogo do Sporting Cristal que finda a nossa participação na fase de grupos da Libertadores da América. É sempre importante lembrar que esse jogo contra a Universidade Católica, ele é o jogo que vai dar para nós a classificação. O jogo é em casa, dia 17, no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí a gente tem totais condições de vencer e já conseguir os 13 pontos, que é mais do que suficiente para a gente se classificar em primeiro lugar no grupo. Bom, agora que a gente já falou sobre a provável escalação do jogo de hoje, já nos acertamos aí, eu quero falar para vocês sobre o Rodinei. Vocês sabem que o Rodinei estava negociando com o Flamengo para renovar o seu contrato. Ele, para falar a verdade, já tinha até conseguido um contrato de 2 anos, com um aumento salarial. O Rodinei ia ganhar para perto de R$500 mil. Só que as coisas saíram do controle, graças a Deus. A diretoria foi muito questionada sobre essa renovação. Internamente, o Marcos Braz pagou vários micos por conta disso. Eu não canso de contar para vocês que em uma das reuniões lá do conselho, um conselheiro chegou com a máscara e o Marcos Braz falou assim: que absurdo, máscara a essa altura do campeonato? Aí o conselheiro falou assim: absurdo é você renovar com o Rodinei a essa altura do campeonato. E todos os presentes, muitas das pessoas, riram da cara do Marcos Braz, que ficou sem onde ter que se esconder, ficou totalmente ali deslocado, e todas as manifestações dos torcedores, porque hoje em dia torcedor não se manifesta mais com bravatas, não tem bravatas também, mas a gente mostra os números do Rodinei, a gente mostra o desempenho do Rodinei, a gente fala da performance do Rodinei. Isso acabou chamando a atenção do departamento financeiro, que cobrou explicações do Marcos Braz e do Bruno Spindel sobre o motivo da renovação com o Rodinei. E as explicações que eles deram foram muitas, mas nenhuma dentro de campo. Todas as justificativas eram: ele é bom de grupo, o grupo gosta muito dele, ele é um jogador importante no dia a dia do Flamengo, a gente só tem 2 laterais
direitos pelo lado direito. Enfim, foram esses os tipos de justificativas que o Marcos Braz e o Bruno Spindel deram para o Conselho de Futebol e para o Departamento Financeiro para justificar os 2 anos de contrato do Rodinei. O Departamento Financeiro não ficou convencido, o Conselho de Futebol também não, e hoje a situação do Rodinei está indefinida. Hoje, se a torcida não baixar a guarda, o Flamengo não vai renovar com o Rodinei, mas é importante a gente estar de vigília, a gente continuar falando nas redes sociais que o importante não é renovar com o Rodinei, o importante é deixar o Rodinei partir e pegar um outro lateral direito que possa fazer frente a Isla e Mateuzinho. Inclusive, há aqueles dentro do Conselho de Futebol do Flamengo que gostaria muito que Isla e Rodinei fossem negociados no meio do ano. Então são 2 jogadores que podem sim deixar o Flamengo no meio do ano, Isla e Rodinei. E daí o Flamengo buscaria no meio do ano um outro lateral direito para compor uma dupla ali junto com o Mateuzinho. Então neste momento os empresários do Rodinei já estão procurando clubes para o Rodinei poder ir. Nesse momento o Rodinei só pode sair do Flamengo de graça se ele assinar um pré-contrato para ir jogar no ano que vem. Como a ideia do Flamengo é liberá-lo, é negociá-lo agora em julho, o Rodinei pode deixar alguma graninha do Flamengo. Não vai ser grandes coisas. Por exemplo, clubes da MLS vieram procurar o Rodinei no início do ano e ofereceram 800 mil dólares pelo Rodinei. E o Flamengo não aceitou. Então, muito dificilmente o Flamengo vai conseguir uma proposta na casa de $1 milhão ou de 1 milhão de euros. Não vai rolar, vai ser bem abaixo do que isso, mas pelo menos o Flamengo não ficaria a ver navios. Então o Flamengo deseja negociar o Rodinei agora no meio do ano, negociar também o Maurício Isla no meio do ano, para ter alguma arrecadação nesses jogadores e aí investir num lateral direito. A prioridade até então não era a procura por um lateral direito, mas se o Flamengo negociar esses 2 jogadores, aí o Flamengo vai procurar um lateral direito. Então, para vocês ficarem bem entendidos, se os 2 laterais não receberem propostas, ou as propostas que receberem, o Flamengo julgar que é melhor manter, porque não vai conseguir buscar ninguém, eles ficam até o final do ano e o Flamengo não vai procurar lateral direito, mesmo com esses 2 jogadores atuando mal. Se eles forem negociados, aí sim o Flamengo irá ao mercado para poder procurar um lateral direito, mas não esperem um Daniel Alves, um grande lateral direito. A ideia do Flamengo é buscar um lateral direito razoável, de bom nível, que não seja caro, de preferência, que esteja encerrando sua carreira lá na Europa e que possa vir de graça, porque é uma posição que não é prioridade. Agora, se algum clube chegar e oferecer 1 milhão, 2 no Rodinei, 1 milhão, 2 no Maurício Isla, aí tudo muda de figura, porque a ideia do Flamengo é usar o dinheiro arrecadado, se arrecadar nesses jogadores, para poder trazer o substituto. Ficou claro? Entendido? Você aí do outro lado, gostaria que o Flamengo renovasse com o Rodinei? Acha que o Rodinei é importante para o dia a dia do Flamengo? Com relação à escalação, aquela escalação é a ideal para o jogo de hoje? Vocês poupariam mais alguns jogadores? Tirariam mais alguns jogadores aí desses que eu mostrei para vocês que poderão entrar em campo hoje? Coloca aqui nos comentários. E você, você tá com receio de perder esse jogo? Você está tenso, você está nervoso com relação a esse jogo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, tá? Sobre Jorge Jesus. O Jorge Jesus está muito próximo de fechar com o Fenerbahçe. Ele ainda não fechou, ele ainda não assinou, até porque o investimento que o Fenerbahçe vai fazer no Jorge Jesus é muito alto. Só valeria a pena se o Fenerbahçe voltasse para a Champions League. E o Fenerbahçe está muito próximo de voltar para a Champions League. Para isso, basta eles se manterem na 2ª colocação, que eles já entram na 2ª fase eliminatória para a Champions League. Então, logo isso seja confirmado, aí sim o clube vai bater o martelo com o Jorge Jesus e ele deve ser anunciado. Dificilmente o Jorge Jesus não vai assinar com o Fenerbahçe e mais dificilmente ainda ele virá para o Flamengo esse ano. Como o próprio Mister falou no programa Bem Amigos, se ele voltar um dia para o Flamengo, é daqui a 1 ou 2 anos. Não seria agora. O Mister não planeja voltar agora para o Flamengo. O advogado dele saiu em defesa dele sobre as declarações que ele deu para o Renato Maurício Prado. Ele disse o seguinte: quem é que nunca vociferou contra um colega de trabalho quando estava se sentindo protegido, num ambiente em off? Porque era isso que o Jorge Jesus achou que estava rolando. Ele achou que estava rolando uma conversa entre amigos na casa do Kleber Leite que nada seria publicado.
Por isso ele falou do jeito que ele falou para o Renato Maurício Prado sobre as práticas do Paulo Souza. No Bem Amigos, que ele sabia que estava sendo filmado, que o negócio estava rolando, ele não falou absolutamente nada, foi muito polido, foi muito educado, foi aquele mister que a gente conhece, aquele mister que a gente sabe da índole, né? Agora, quando tá soltinho, quando tá ali tomando um vinhozinho num lugar assim, não profissional, aí ele falou aquilo ali, o advogado dele acabou explicando isso, acabou dizendo isso numa entrevista que ele deu em Portugal, e vida que segue, as coisas têm que continuar sem problemas nenhum. Agora, o problema do técnico Paulo Souza não é o Jorge Jesus. O problema do Paulo Souza é fazer essa equipe ter desempenho. Apesar dos números não ser dos piores, né, naquela comparação que eu fiz, que vocês viram, entre os 4 treinadores da Série A, ele nem está numa posição ruim, ele está ali na terceira colocação, entre os 4 que hoje estão deslanchando no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores, mas ainda assim não é aquilo que o Flamengo julga o ideal, não é o que nós torcedores julgamos o que é ideal, e aí a notícia que eu apurei na hora que eu estava apurando a situação do Davi Luiz. Hoje é um jogo chave para ele, porque todos da diretoria estão com certeza absoluta que ele vai dar um jogo, um espetáculo lá em Volta Redonda. Todo mundo, gente, da diretoria está convencido que o jogo de hoje é para ele dar espetáculo, é para ele dar show, é para ele acertar nas substituições, é para ele fazer goleadas. O jogo hoje não é para dificuldade. O jogo hoje é para ele mostrar que contra um adversário inferior, esse time do Flamengo vai passar o rodo. Inclusive, dirigentes rubro-negros já disseram isso para pessoas próximas, para repórteres em off, tá? E esperam que o time do Flamengo passe o carro hoje. Se ele não passar o carro hoje em cima do Altos do Piauí, a chapa vai esquentar mais. Tá? E os caras internamente já começaram sim a trabalhar com nomes de prováveis substitutos para eles. O detalhe é que eles esperam que só tenham que fazer isso no meio do ano, caso tenham que fazer. Agora, se ele perde ou empata com Altos do Piauí, com esse time que a gente acabou de ver, tendo esse esquadrão aqui para poder utilizar, aí não tem nada que segure ele. Aí até aqueles mais confiantes no trabalho vão começar a ter uma pontinha de desconfiança, vão começar a perceber que não tem como defender de uma situação dessa, e aí tem Ceará, tem Universidade Católica, tem um monte de time brabo pela frente aí, não vai ter como ele se sustentar. Você tá torcendo pelo quê? Você tá torcendo pelo Flamengo, pro Flamengo ganhar independente de qualquer coisa, ou você vai torcer pro Flamengo ganhar, porque você é rubro-negro, e rubro-negro torce pra derrota do time, mas aqui no coração vai ficar aquela pontinha assim de se perder também é bom. Vão ganhar, mas perder também é bom. Eu confesso que eu não consigo, eu quero muito ganhar a Copa do Brasil, mas eu tenho visto tantas pessoas falando isso que eu repasso a pergunta para vocês. Coloquem aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Eu peço para que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deem aquela moral para a gente, chamando seus amigos, as suas amigas, para virem fazer parte da nossa família também. Perdão pelo horário do vídeo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.